Alô, pessoal, eu quero agradecer muito a todos vocês que estão acompanhando a nossa história, que a gente está contando aqui toda semana. São mais de 50 anos de história, são várias partes, e você acompanha para você conhecer toda a nossa história, toda a nossa trajetória, de como começou o Jair Barreto, o Jair do Circo, e primeiro o Jair do Circo, depois Jair Barreto, até chegar ao Grupo Supercap. Mas antes de tudo isso, ali quando eu paro ali no festival em Ponta Grossa, tinha um cara chamado Japonês. Era um cara, ele era meio hippie, e que ele acompanhava o circo, mas ele gostava de rock and roll, ele gostava, naquela época ali estava surgindo Stefana Wolf, Deep Purple, as grandes bandas de rock and roll, as grandes bandas de rock and roll dos anos 70, né? 70, 71, 72. 72, por sinal, o Deep Purple fez um mega disco Made in Japan. E nessa época aí, esse japonês, ele foi participar com a gente lá no festival, nesse festival de Ponta Grossa. E eu estava contando a história do Sigismundo, que era o bonequinho, que era a propaganda da televisão. E ali, cara, nós ficamos puto da vida com a direção do festival, com a ditadura, que a ditadura era pesada, você não podia falar um A, que você já era preso, né? Foi quando ali Caetano Veloso foi mandado embora do Brasil, então tudo que você fazia, os caras já... Se a gente não fosse pobre de circo, nós tava preso. Sim, entendeu? Certo, entendi. Nós tava preso. Mas isso vocês não encararam como um obstáculo, se na verdade vocês deu gás para vocês quererem... Cara, aí o japonês falou, Jair, vem cá, eu tornado, certo. eu tornado japonês, monta uma banda, vamos tocar o carnaval aqui no centro da cidade. Aí o japonês falou, a banda vai chamar Crazy Clock. Eu falei, ô japonês, você é louco? Crazy Clock? Não, relógio louco. Relógio louco. Certo. Não vamos botar a banda Relógio Louco, nós vamos chamar Crazy Clock, entendeu? E ele dançava, balançava o cabelo. Vocês não chegam a lembrar do japonês. O japonês era uma figura, cara, uma figura fantástica, assim. Ele era meio chinês e usava o cabelão bem grande assim, né? E aí ele montou a banda, vamos montar a Crazy Clock. Falei, não, calma lá, primeiro vamos ganhar esse festival, né? Certo. E nós temos que ganhar esse festival porque nós não temos dinheiro, o que nós vamos fazer? Sim, seria... Aí, cara, nós pegamos e cortaram aquela música. Vocês podem escrever uma outra. Nós fomos para casa, eu catei a caneta, eu chamei o Tornado, pegamos um violão, aí nós escrevemos. Nós vamos escrever o Sigismundo. Certo, seria em protesto ao bonequinho que estava na propaganda do governo ali. Aí nós escrevemos, hoje está fazendo um mês que eu não tomo banho. Hoje está fazendo um mês que eu não tomo banho. Aí eu tô poluído pela natureza, cheio de sujeira. Entendi. Com a maior coceira. E aí nós botamos o Tornado. O Tornado, ele tinha um cabelo Black Power, bem grandão. Nós arrumamos uma coberta rasgada. Certo, para ficar característico ali para... E o Tornado entrou pelo meio daquele ginásio... daquele borel, cara, e o povo vaiava. Entendi, isso que eu ia perguntar, como foi a aceitação do povo, se não teve aceitação. O povo não aceitou nada. Não aceitou. É que o povo também era alienado com a... Porque a música tinha um significado, também. a música tinha um significado até hoje.
Hoje está fazendo um mês que eu não tomo um banho. Certo. Eu estou poluído pela natureza. A natureza está poluída. Sim. Cheio de sujeira, Sim. com a maior coceira. Porque na época o protesto era porque estava dando muito piolho nas crianças na escola. Entendi. Então nós escrevemos: eu estou poluído pela natureza, cheio de sujeira, com a maior coceira. Mentindo vocês não estavam, era pura verdade, que vocês estavam falando a verdade na lei. Rapaz. Mas essa coragem de querer protestar ali, fazer a letra assim, uma ousadia, era o que já vinha de vocês ou seria incentivado por outros artistas que vocês seguiam, escutavam? Era assim, na época tinha aparecido essa a única música grande de protesto que a gente tinha na época era Vem, Vamos Embora, certo. Esperar Não É Saber, mas era do Festival da Record de 66, Entendi. 67, né? Já no FIC não teve tanta coisa não. A única coisa que teve no FIC foi os Mutantes, certo. que vieram protestando com uma música chamada 2001, que ele misturava viola, caipira com guitarra. Entendi. E o Caetano Veloso vestia uma roupa de plástico e cantava é proibido proibir. Entendi. O Caetano Veloso já protestava assim. Mas a gente era muito pobre, não tinha. Nós era cantar. Esse festival, ele seria um dos maiores eventos que vocês já tinham se apresentado ou ainda não? Nós nunca apresentamos evento na grande verdade, nenhum. Entendi. Não. Nós cantávamos no circo, Sim. rapaz. No circo, na zona e no comício. Certo. Nós se metemos ali porque eram os ricos da cidade. Certo. E os caras queriam quebrar nós, lógico. Como é hoje. Sim, vocês entraram hoje. Ali. Como é hoje. Exatamente. É do mesmo jeito. Entendeu? Sim, mas é muito corajoso da parte nossa de parte. Exatamente. Nossa, foi louco. Muito corajoso. Foi louco. Aí, bom, dali passou aquilo ali. Isso ali foi final de 70, começo de 73. Certo. Começo de 73, né? Ali no começo de 73, janeiro de 73, a minha mãe, eu tinha feito Amiga, e minha mãe adorou essa música. Ah, que música linda. Mas eu fiz Amiga, até muita gente pergunta para quem que eu fiz Amiga. Eu fiz Amiga tirando sarro no Odair José, entendeu? Porque o Odair José tinha feito Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, porque o Odair José, falando português, claro, ele ia tirar a mulher da zona para viver com ele. Entendi. Porque era uma prostituta que ele estava tirando. Então, Amiga, para mim, era uma prostituta que frequentava aquele lugar que eu estava tocando. Sim, isso foi uma referência que Amiga, fez, vou né? dizer para você, já não posso entender o que vai ser de nós. Amiga, tudo foi um engano. A verdade, eu não te amo. Você tem que entender, né? Entendi. Então, era uma música. Amiga, não foi porque eu quis, foi uma relação. Amiga, procure ser feliz. Então, essa é a real história da Amiga. Entendi. Então, eu e o Tornado, na época, compondo, a minha mãe, não, eu vou para São Paulo, você vai gravar um disco. E minha mãe, coitada, o sonho dela era eu ser cantor. Ela foi a maior mentora do senhor. Nossa, minha mãe foi tudo. Seguir. Minha mãe foi tudo na minha vida, cara. Sim, Sem minha mãe, nossa, sem minha mãe eu não seria nada. E nessa época desse festival, ela estava ali acompanhando vocês ou não Não, ela não ia no festival. Entendi. Ela não ia. Nós que foi louco se inscrever. Certo. Aí nós fomos. Aí minha mãe foi para São Paulo. Ela arrumou uma gravadora chamada Crepúsculo. Agora tem história bonita para você saber. Certo. Aí a gravadora chamava Crepúsculo. O que é Crepúsculo? É uma coisa que já está acabando. Sim. Não é o fim? Exatamente. Sim. E aí o Jara, meu irmão, ele foi tocar bateria na gravação. Certo. Eu ia tocar órgão, tocar guitarra e o Tornado baixo. E nós fomos para um estúdio em São Paulo que minha mãe arrumou. Imagina você, o estúdio era de 4 canais. Sim. A gravação era direta, não tinha 4 edição. Quatro canais, você botar baixo, bateria, teclado, guitarra e ainda arrumou um pistonista. Certo.
a história da gravação é fantástica. Aí meu irmão assinou esse contrato que eu tenho em minhas mãos aqui, que é bom eu ler. Recebi o sinal para a gravação do senhor Parajara Antônio Barreto, a quantia de 700 cruzeiros. Sinal do pagamento referente à gravação de 400 compactos duplos, no valor de 2.500 cruzeiros, sendo que as outras parcelas serão pagadas e quitadas. Caso não será paga, não será entregue os discos. Entendeu? São Paulo, 9 de janeiro de 1973. Esse foi o primeiro contrato para a gravação dessa música. Seria só uma música ou teria mais? Naquele tempo chamava matéria paga. Entendi. Seria um outro termo que seria para... Hoje eles pagam para gravar. Aquele tempo assim, era matéria paga. E o Jara que assinou esse contrato com a gravadora aqui. Gravadora que Crepúsculo, viu? São Paulo, 3 de janeiro de 1973. E foi essa música Amiga que foi gravada? Nós gravamos Amiga. Certo. E aí... eu sempre fui meio torto, sabe? Desde criança. Aí eu compus uma música chamada Já encheu, e você ainda não percebeu. Mas eu também fiz nessa mesma linha de zona lá, né? Entendi. Porque era tingué, 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 tingué. Era coisa dos Fevers, né? E essas inspirações para escrever seriam das referências que o senhor ouvia já ou não? Não, eu não tinha. A realidade a gente era não bem... tinha... ingênuo da parte do senhor, só acontecia e o senhor escrevia. A gente não tinha referência de nada, cara, porque a gente não tinha nem como viver. Entendi. Entendeu? Não Mas tinha... as músicas o senhor acompanhava pelas rádios? Assim, não, acompanhei Sim. tudo. Aí eu fiz uma música Gente Maravilha. Certo. Né? Mas aí eu queria fazer uma música no estilo Jorge Benjor, mas eu não sabia tocar. Entendi. Aí nós foi gravar a música no estúdio. O Jara atravessava a bateria, eu atravessava a guitarra. E a gravação era direto, né? Baixista. E se você ver a música hoje, ela ficou atravessada pro resto da vida. Entendi. Foi gravada, tá do jeito que ela foi gravada. Se você conhecer o disco, você fala, meu Deus, que é isso? Certo. Né? A bateria toca assim, e eu tocando a guitarra, mas tudo atravessado. Entendi. E ficou. Porque a gravação ela era praticamente ao vivo ali, né? Era ao vivo. Era ao vivo, praticamente não, né? Não tinha efeito de voz, certo. Não tinha nada. O que você cantou, ficou, acabou. Entendi. E aí eu fiz uma música, Amiga foi isso. A Expressão é uma música linda, tem uma letra fantástica. Essas gravações ficavam em vinil? Ou não? Não, essa gravação foi feita em vinil. Em vinil. Eu, na próxima vez que eu vim aqui, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Quando eu trouxer o disco aqui, certo. Que vai ser na semana que vem, nas próximas edições, que eu trouxer o disco, o lançamento desse disco, entendeu? Que eu vou trazer já na próxima vez. Eu vou mostrar um negócio chamado acetato, que muita gente nem sabe o que é acetato. Acetato era um disco de alumínio que gravava para te mostrar como prova. Entendi. Se estava bom o som. Não existia fita. Seria o que as pessoas falam hoje a prévia, né? Isso. Seria a prévia. Não tinha fita cassete. Entendi. Não tinha fita cassete ainda. Certo. E aí eu fiz Expressão. Mas a Expressão não foi gravar e as viradas de bateria o Jara não sabia fazer. Aí eu fui querer gravar a bateria também, virei errado, aí o Jara virou, e aí nós ficamos tentando, mas tudo isso foi gravado em um dia. Certo. Escuta só a gravação, estou te contando o estúdio. Aí nós arrumamos um pistonista para tocar Amiga, porque a Amiga tinha um pistão, o original. Chegou na hora de gravar, o pistonista estava bêbado. Entendi. Aí complica um pouco. E o baixista também, o Tornado, ele bebia. Ele ficou bêbado também. E nós viajamos de Ponta Grossa para São Paulo. A minha mãe arrumou uma gravadora e nós fomos de ônibus.
minha mãe conseguiu as passagens com 2 políticos de Ponta Certo. Grossa. Esse que nós estávamos fazendo campanha política para eles. E aí, cara, a mãe fez... Sabe, antigamente tinha umas latas que fazia carne, botava banha. Sim, para conservar, né? Isso. A minha mãe comprou 2 frangos e botou dentro de uma lata daquela. Certo. E era nosso almoço, nossa janta e a comida da volta. Entendi, já tava... Seria a marmita pra... Não, nós comemos farofa e frango para ir para São Paulo e para voltar. Entendi. E lá nós compramos 2 ou 3 tubaínas porque eu não tinha dinheiro. Certo. Porque nós foi da rodoviária no estúdio de a pé e voltou do estúdio na rodoviária de a pé. E nós levamos a guitarra, levamos o baixo, porque naquele tempo você pagava aluguel para usar o instrumento do estúdio. Entendi. Sabe? Já, o estúdio já não cedia o instrumento, você Isso, pagava em 1973. Certo. Tá? Aí, quando a gente lançou esse disco, né, que eu vou mostrar esse disco aqui para vocês, na próxima edição, vocês vão conhecer o disco, vão conhecer todo esse trâmite da história. Aí, nesse disco, cara, a gente gravou, aí para sair esse disco. Aí, e para arrumar dinheiro para trazer esse disco? Porque foi pago o início ali, mas tinha que pagar para trazer. Mas 500 mil cruzeiros na época, rapaz. Você não imagina o que era. Sim, entendi. Entendeu? E minha mãe, querendo que eu virava cantor de qualquer jeito na marra, a minha mãe foi lá e se virou nesse dinheiro, cara. Certo. Minha mãe vendia... Minha mãe comprava roupa, vendia no circo, minha mãe se trazia dupla... Mas no estúdio a banda ela não tinha o nome ainda, ela não seria... Que banda? A banda não... exatamente. Não tinha banda. Exatamente isso. Não tinha banda. Vocês foram no estúdio para gravar a música, mas não tinha ainda... Foi gravar o cantor Jair Barreto. Entendi. Porque eu sempre tive orgulho de carregar o sobrenome do meu pai e da minha família, certo. Barreto. Entendi. Entendeu? Coisas que tem muita gente da família que não faz questão de falar que é Barreto, né? Mas cada um pensa como quer e cada um faz o que quer, né? E eu sinto o maior orgulho do mundo de ser Barreto. Certo. E o meu nome, no meu primeiro disco, eu nunca quis trocar de nome. Eu nunca quis ser o Jair qualquer coisa, mudar meu nome, Francis Paulo. Não. Entendi. Eu sempre fui Barreto. Então o primeiro nome ali que veio foi Jair Barreto. Para a gravação dessas músicas. O japonês louco queria que nós chamasse Crazy Clock. Crazy Clock. O conjunto tem que chamar Crazy Clock. Eu falei, não, ninguém vai chamar Crazy Clock aqui não. Entendi. E o próprio Jara não deixou. Certo. Né? Entendi. Agora, da próxima vez, o Dilão já começa a entrar na história. Até 73, ainda o Dilão era muita criança, entendi. Né? E ali, lançado esse disco, aí nós começamos a fazer showzinho. Eu vou trazer o disco para o pessoal conhecer na próxima vez, próxima parte, e começamos a fazer showzinho. Foi aí que em Ponta Grossa a Amiga começou a tocar. Entendi. Começou a tocar nas rádios. Certo. Começou a tocar e as emissoras era 10º lugar, 7º lugar, e o povo, porque aquele tempo tinha parada de sucesso. Entendi. E como que chegou até a rádio a música? Vocês levaram? Foi... Como que funcionava na época, assim, a divulgação da música para começar a tocar na rádio e a divulgação dela? Era assim, não era gravadora. Nós Entendi. compramos disco. Certo. Nós pagamos para gravar. Entendi. E nós pegamos aqueles discos, certo. E foi bater de porta em porta de rádio. Entendi. Certo. Entendeu? Certo. E de porta em porta de rádio, nós chegava e pedia para tocar. Entendi. E aí, como a gente tinha um vínculo político muito grande na cidade, eu fui, quando ficou pronto o disco, nós tinha que dar a capa. Entendi. Tá escrito aqui, Entendi. ó. Tá escrito aqui.
Está escrito no contrato. Que nós éramos obrigados, eles iam dar só o disco. O disco, aí teria que ser feito. Se você conseguir pegar aqui, ó, a capa era por nossa conta. Certo. Aí, cara, e dinheiro para tirar essa fotografia? Sim, exatamente. E gráfica para fazer essa capa. Aí eu comecei a pedir. Aí começamos a procurar patrocinador. Aí tinha uma farmácia muito famosa em Ponta Grossa, acho que era Chagas, Carlos Chagas, né? Farmácia Carlos Chagas, cara, em Ponta Grossa. Eu vou trazer também aqui o primeiro cartaz do Jair Barreto e a primeira capa que o Carlos Chagas patrocinou a gente. Entendi. Então, ele foi fundamental ali para ajudar vocês nessa... Ele patrocinou. Entendi. Tava escrito farmácia Carlos Chagas desse tamanho e Jair Barreto desse tamanhozinho. Certo, entendi. Ele colocou. Entendeu? E aí, cara, foi quando foi lançado, aí eu consegui a capa do disco, consegui o disco, enfiamos o disco e ia bater de porta em porta de rádio. Certo. Aí e ali começou a tocar em Ponta Grossa. Começou a tocar em Ponta Grossa. Aí começaram a chamar a gente para fazer baile. Certo. Aí eu fui fazer um baile em Ipiranga. Aí eu fui fazer um baile em Ivaí. Desculpe aí. Mas eu comecei a fazer aqueles bailinhos ali dentro de Ponta Grossa. E nas cidades da região. Certo. Mas ainda cantando no circo. Entendi. Sempre no circo. Mas aí já começou a abrir o campo de apresentação ali, que seria por conta da rádio, de ter tocado, as pessoas chamando para tocar nesses mas locais. Era muito pouco, hein, cara? Pouco. Era muito pouco. Aí eu tinha passado com o circo em Ibituva, ali em 73, quando o disco saiu. Nós tinha cantado, o circo passou em Ibituva, nós fomos embora, foi para outra cidade, e quando chegou, aí eu fui fazer um show em Ibituva, no clube da cidade. E foi nesse dia em Ibituva que nesse dia em Ibituva foi 2 pessoas. O rapaz que promoveu o show, que era da rádio, que era o locutor da rádio, que era o Celso, e a irmã dele que foi lá, que passaram anos depois, ele passou a ser meu cunhado, eu casei com a irmã dele, e ali passou essa história. Certo. Que foi, aquele dia eu cantei para 2 pessoas. Entendi. Eu subi no palco, eu e o Jaro Tornado, cantamos uma música dentro do Clube Recreativo de Imbituva. Certo. E aquele dia foi uma dessas vezes que eu cantei para 1 ou 2 pessoas. Entendi, então... Mas também nós só cantamos essa música... Desarmamos toda a aparelhagem. Certo. Mas isso o senhor não deixava. Isso o senhor não deixou abalar, não pegou isso e só continuava fazendo, na verdade. Eu não. Nem pensava, na verdade, naquela época. Não, né? eu segui. Entendi. Eu segui. Aí em 1973 foi quando, ali de 73, a gente sai de Ponta Grossa, né? Certo. Ali no final de 73, já com esse disco, e é quando a gente começa a vir descer aqui pro final de 73, não. Ali no começo de 73, o disco saiu, a gente ficou ali, digamos, 1 mês, 2 meses em Ponta Grossa, e a gente já saiu de Ponta Grossa e veio aqui para o norte do Paraná. Certo. Entendeu? Aí foi quando a gente saiu de Ponta Grossa e veio para Castro. E agora eu vou contar, ali já começa então o grupo Supercap. Vamos lá?